Antônio Faroni, ufólogo, fala sobre o caso Varginha, depois da vinheta. Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, é um prazer ter você aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, se torne aí um apoiador do nosso canal e depois, se gostar desse vídeo, clica no joinha e deixe seus comentários, porque é muito importante para nós. Eu trago para você hoje um novo vídeo, é uma palestra aí que foi ministrada pelo Antônio de Pádua Faroni, que é ufólogo, foi integrante do grupo CEPEX, lá de Sumaré, no interior de São Paulo. Ele trabalhou juntamente com o Eduardo Mondini, Oswaldo Mondini, e ele fez uma palestra, isso no finalzinho ali dos anos 90, no ABC Paulista, né? Ali São Bernardo, aquela região, ele acabou ministrando uma palestra. E nós resgatamos esse vídeo histórico e raro aí para vocês. Vamos colocar na íntegra, né? A imagem assim ela não tá muito boa, né? Porque quem gravou na época não tinha assim tanta noção de como fazer uma produção, né, cinematográfica da palestra, mas pelo menos o conteúdo é muito interessante. Em determinado momento da palestra ele fala e dá detalhes a respeito do caso Varginha e também fala de outros casos pesquisados pelo grupo dele, né, que era o grupo CEPEX. Infelizmente, o Faroni, né, o Antônio Faroni, ele já faleceu em 2019, mas tá aí o legado dele para vocês. Então é isso aí, sem mais delongas, vamos ver essa incrível palestra. O CEPEX é uma entidade que foi fundada em 25 de junho de 77, portanto estamos praticamente para completar 20 anos de atividade no meio ufológico. A associação ela é coordenada pelos irmãos Mondini, Eduardo e Oswaldo. Para aqueles que acompanham a ufologia bem de perto, são os famosos gêmeos de Sumaré, e muito competentes, por sinal. Costuma-se apresentar junto a congressos de níveis internacionais, palestras, simpósios, conferências, todos os eventos possíveis que são realizados no nosso país. Tem marcado com a sua presença e tem feito o possível para jamais deixar o convite sem ser atendido. Neste momento eu os estou representando e falo em nome deles. Portanto, penso da seguinte forma, que a minha responsabilidade cresce à medida que tenho que falar em nome desses 2 milhões de colegas. Eu vou falar, eu tenho um tempo mais ou menos previsto, para o qual eu vou dar uma sintetizada nos assuntos preliminares, que serão baseados em slides, e posteriormente, segundo me foi informado pela coordenação do evento, existe um certo interesse a que se fale sobre Varginha, o caso Varginha. Eu não quero antecipar as coisas do caso Varginha, vou deixar esse assunto para o final e vou entrar falando sobre alguns casos, tipo casos de cura por contato, casos de primeiro grau, abdução, pousos de nave e mutilações de animais. Parece uma gama grande de assuntos para ser abordada, mas eu tentarei ser o mais sucinto possível. O primeiro caso que vamos falar é sobre o caso de uma moradora na cidade de Sumaré. Aí estamos com a presença do Oswaldo Mondini, entrevistando a mãe da testemunha de fato. O Centro de Oftalmologia da América Latina de Campinas. E tem atestando um laudo médico, onde apresenta 10% da visão de seus olhos. Portanto, um documento perfeitamente evidente de que o mal que apresentava em suas vistas está mais do que flagrante e documentado por pessoa de ilibada reputação.
nós temos na sequência, se está sendo possível vocês verificarem, a amostra do alienígena que, ao contactar com ela no fundo de seu quintal, mostrou a ela que teria uma luz que emanava do centro do seu tórax, dele alienígena, e que a tranquilizou e faria com que ela fosse curada de seus olhos. Esse contato que foi feito, ela sentiu uma paz interior muito grande, não sentiu absolutamente dor alguma, e ela teve, depois desse contato, a sua vista totalmente curada. E aí reside um fato muito interessante. O caso dela era um caso extremamente grave. O pai, interessado na melhoria da visão da filha, havia importado telelupas para que ela usasse. Muito bem. Ela, após esse contato com você, passou a ter uma leitura normal de jornais e revistas. Isso foi flagrado pela mãe num determinado dia, que a viu lendo com a maior naturalidade e a uma distância super razoável para quem há poucos dias antes não lia absolutamente nada. E a filha, sendo flagrada pela mãe, lendo com naturalidade, falou para a mãe que não havia comentado nada porque teria ficado muito preocupada em relação ao pai, que estaria dispondo de alguns recursos, e aliás, um tanto quanto caros, pela importação dessas telelupas. E ela ficou quieta, fazendo com que o pai desconhecesse que ele estava totalmente curado. Nós temos na sequência a radiografia do olho normal de Andréia, tá? Isso foi feito pela Clínica Bach, apresentando um angiograma perfeitamente normal, ou seja, ela recuperou totalmente a sua visão. Isso criou uma celeuma muito grande entre os médicos que anteriormente a tratavam, ficaram boquiabertos porque ela não sofreu nenhuma cirurgia de modo tradicional, e foi exatamente após esse seu contato que a cura se manifestou. Portanto, os próprios médicos ficaram muito, muito intrigados. Em função desse caso, que o CEPEX tomou conhecimento na época, aliás, numa época mais recente, não na época da sua constatação, foi feita uma hipnose regressiva com Andréia, e nessa hipnose, Andréia contou que 20 anos antes de seu nascimento, e mereça-se dizer que seria uma hipnose regressiva, tá? 20 anos antes de seu nascimento, ela estava baseada no planeta Plutão, e era igual aos seres que a chamavam de irmão. Segundo o seu relato, tem uma missão na Terra que não pode ser revelada. Nós, naturalmente, respeitamos o posicionamento de Andréia. O fato em si da sua cura, já para nós, é de uma tamanha valia, que não iríamos entrar na privacidade de seus sentimentos. Ela teve vários problemas de saúde, de ordem orgânica, sofreu diversas cirurgias posteriormente, e um detalhe que intriga ainda mais os médicos: ela não possui trompas, nem ovários, e no entanto menstrua. Poderíamos passar, por favor, adiante? Esse é um caso de constatação de primeiro grau, visualização de um OVNI à distância por João Russo. O caso foi ocorrido em 1980, na cidade de Sumaré, também, coincidentemente, onde João, em companhia de mais uma testemunha, observou um objeto nessas características, voando a baixa altitude, com janelas e fazendo um ruído suave como um chiado. A nave tinha uma rotação lenta e constante no sentido horário e foi avistada às 17 horas de um sábado. Essa foi uma foto tirada do próprio OVNI por Eliezer, que morava do outro lado da cidade, poucos minutos antes de tirar essa foto do mesmo OVNI visto por João Russo sobrevoando uma rolaria.
Ele possuía, na época, uma máquina fotográfica comum, de poucos recursos, e tirava fotos da cidade para sua irmã, que iria mudar de Sumaré. Essa é uma foto tirada na cidade de Namur, na Bélgica, em 1979. Esse slide sugere que seja o mesmo objeto fotografado por Eliezer em 1980. Por favor, sequência. Continuando. Essa seria uma foto ampliada. Na ampliação, evidencia os detalhes do aspecto supostamente metálico do objeto refletindo a luz solar. A ampliação da foto de Namur, grande semelhança. O caso, na época, envolveu militares que estiveram na casa de Eliezer fazendo-lhe perguntas sobre o objeto. Vieram com viaturas específicas e levaram o negativo da foto. Eliezer escondeu isso por uns 10 anos, com medo de uma represália por parte dos militares. Isso é para vocês verem como o assunto é tratado de forma hermética por parte dos militares. Toda e qualquer evidência que se constata, tenta-se logo abafar. Daí uma das dificuldades que os ufólogos enfrentam, mas a nossa missão é desvendar os casos, portanto, continuamos na continuidade dos nossos trabalhos. Bom, esse rapaz é um empresário, Edson Marcelo. Ele é proprietário de uma funerária na cidade de Hortolândia, tem 30 anos, e com o Edson Marcelo aconteceu um fato tremendamente muito interessante. Na madrugada do dia 24 de setembro de 95, na estrada Capivari, Santa Bárbara do Oeste, ele estava dirigindo sua picape e sentiu fortes dores de cabeça. E na sequência, quase que em seguida, um calor muito forte invadiu a cabine da picape. Com isso, fez com que ele perdesse a consciência, acordando a 8 quilômetros à frente, após decorridos 40 minutos do evento. Ele acordou totalmente estranho, não sabia o que tinha acontecido, tinha tido esse lapso de memória e correu exatamente para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, onde nós tínhamos um colega que fazia inclusive uma coluna no jornal da cidade sobre ufologia, e ele praticamente aos berros acordou a pessoa e falou: olha, estou passando por uma situação tremendamente insólita, vou recorrer primeiramente a você, que eu sei que vocês fazem parte de um grupo muito sério e gostaria que tentasse entender o que ocorreu comigo. Eu mesmo não tenho explicação. Os Mondini, na época, foram até o próprio local, juntamente com Edson Marcelo e esse nosso colega, fizeram um levantamento do local, nada de anormal constatado. Porém, nos dias que se seguiram, o Edson começou a apresentar marcas no corpo, marcas circulares no pulso, começou a apresentar fotofobia, um zumbido muito forte no ouvido e uma protuberância atrás da orelha que lhe causava muita dor. Como detalhe do dia da caloria por dentro da picape, nós constatamos isso em loco, que o volante da picape teve uma dilatação, pressupondo-se que realmente foi exposto a uma violenta caloria. Por favor. Aí é o Edson Marcelo conversando com o psiquiatra de Campinas, Dr. José Antônio Oliveira, Dr. Tony, que é quem nos dá o devido suporte por ocasião dessas hipnoses. Por favor. Esses são policiais que registraram posteriormente a ocorrência. Interessante que, no caso
específico do Edson Marcelo, ele encontrou posteriormente, dentro da própria picape, um cartão de visita com o nome Rosana e um número de telefone. Não sabe ele como isso surgiu dentro do carro, ele desconhecia totalmente até o próprio número e não se lembrava de alguém que lhe fosse familiar com esse nome Rosana. O Edson, por curiosidade, pegou o cartão, ligou, e o local era uma cidade chamada Rio das Pedras, interior de São Paulo. E, para sua surpresa, a pessoa chamada Rosana era uma prima que ele não via há muitos e muitos anos, coisa de 10, 15 anos. Após o contato pessoal com ela, ambos desenvolveram uma sintonia telepática. Então, é verdade que ele, para poder se comunicar com ela, praticamente nem conversava. Posteriormente, ele falava a ela tudo o que ela estava sentindo, seus anseios, seus sentimentos, e até o que havia feito no dia anterior. Isso realmente ficou um assunto muito intrigante, principalmente por ter aparecido esse cartão que não se sabe como, e até hoje nós não conseguimos uma explicação plausível. Na hipnose, que foi submetida posteriormente com o Edson Marcelo pelo Dr. Tony, o Marcelo relatou o seguinte, que quando ele estava se aproximando de um determinado ponto dessa estrada, quando a caloria penetrou dentro da picape, ele relatou ter visto luzes aproximando-se de seu carro. Isso já é o seu inconsciente falando, tá? Porque ele não lembrava-se absolutamente de nada. Tinha dado um branco total em sua mente. E na hipnose, os fatos foram se aflorando. Essas luzes se aproximaram do carro e ele não podia definir formas por trás delas, porque eram umas luzes muito intensas e não permitia que isso fosse visualizado. Posteriormente, foram feitas 2 hipnoses com Edson Marcelo. Na sequência da segunda hipnose, ele se viu dentro de uma sala totalmente redonda, sem cantos, sem quinas, estando presentes 2 figuras humanoides que ele percebeu, 2 vultos, sem muita definição, mas dava para se entender que eram humanoides. Tem uma espécie de mesa com um painel em forma de meia-lua, de uma cor alaranjada. Ele recorda-se de uma mensagem truncada que ficou no seu inconsciente, e ele dizia: querer, saber, primitivo, querer, saber. Essas são palavras que ele lembra do fato, mais nada, são palavras, são frases truncadas, que ele não consegue concluir nem completar. Veja bem o que acontece hoje com Edson Marcelo. Devido ao interesse despertado junto à opinião pública, com constantes convites para entrevistas junto à mídia, Edson perdeu a sua privacidade, chegando isso a influir na sua vida profissional de tal forma que hoje está totalmente refratário a qualquer contato, impossibilitando a sequência da pesquisa. Isso é muito comum acontecer, e nós chamamos isso da síndrome do contatado, ou a síndrome do abduzido. A pessoa passa a ter um convívio com as pessoas depois do ocorrido, de uma forma que o traz uma realidade totalmente diferente. Ele passa por uma situação tão anormal que as pessoas que o rodeiam não conseguem nivelar que realmente aquilo que ele está dizendo tem toda a verdade. Então são pessoas que passam a ser ridicularizadas, são pessoas que são colocadas em xeque, até por familiares, por amigos até, que acham que a pessoa está tendo alguma manifestação de alguma debilidade mental. Não está vendo coisa, está passando por uma situação difícil. E é difícil realmente alguém que teve um contato num plano realmente extraterrestre falar com naturalidade perante as pessoas que não acompanham a ufologia com profundidade e ser compreendido. E normalmente a maioria está nessa classificação. Então vocês veem como é difícil um contatado, que pode nos parecer que foi até uma felicidade ele ter tido a oportunidade
e passar por uma situação que nós, talvez até gostaríamos de conhecer mais de perto, e ele, ao mesmo tempo, aquilo para ele se torna uma terrível dor de cabeça. Tem pessoas que realmente lamentam terem passado pelo que passaram. E, normalmente, as abduções, eu estava presente na explanação de colegas anteriores, mas com toda certeza deve ter sido dito que as abduções são feitas de forma arbitrária, à vontade do contatado. Portanto, ele é levado, fazem dele o que querem, os exames que pretendem, e ele é devolvido como uma verdadeira cobaia. Portanto, deve ser realmente, e é, com certeza, sabemos disso, muito intrigante, muito doloroso até, alguém passar por essas situações e ter que enfrentar a vida com naturalidade, encarar os mesmos amigos, os mesmos familiares, o seu mesmo meio ambiente. Portanto, realmente é uma situação muito difícil. Eu gostaria de comentar agora alguns casos de pouso de naves, por favor. Eu poderia até ir falando, mas eu gostaria de ilustrar, porque assim vocês vão acompanhando simultaneamente. Fica mais interessante acompanhar o caso. Bom, enquanto eles dão sequência em cima na parte técnica, se porventura alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o que até aqui foi falado, eu estou à disposição. Professor, Pois não, Assunção. gostaria que o senhor falasse com mais detalhes sobre a cura daquela moça dos olhos. Bem, veja bem, os detalhes que nós passamos para vocês, apesar de ser uma forma sucinta, na verdade foi dessa forma que nos foi relatada. Nós tentamos nos aprofundar com mais propriedade, com mais insistência, e a própria família fez com que o contato fosse limitado, a nível de não explorarmos em demasia a própria pessoa. Mas o que nós conseguimos foi exatamente isso. Eu poderia, no máximo, reprisar o que eu falei. Se você quisesse aprofundar a sua pergunta, talvez até melhore até a minha própria resposta. Por exemplo, a gente sabe que você se cura por forma de oração. Né? De oração. A igreja produz curas. Se acaso essa cura que ela recebeu, se foi uma cura, que nível de cura que foi? Se foi uma cura de nível espiritual, ou se foi uma cura de nível energético? Muito bem. Eu gostaria de deixar patente que a nossa linha de pesquisa, ela é calcada na base científica. Tá? Eu digo isso, nossa linha é a filosofia do CEPES. A ufologia, ela tem alguns segmentos. Tem uma linha que se baseia na linha científica, que é o nosso caso, e sabemos perfeitamente, e não reprimimos, com toda sinceridade, que existe o lado da ufologia mística. Portanto, dentro da parte científica, nós nos limitamos a esse tipo de comentário. Agora, aquilo que se refere às possibilidades de um plano de cura espiritual, eu me permito que o amigo concorde que eu não me manifestasse a esse respeito, pois eu estaria entrando numa área na qual eu não domino. E eu prefiro ser bastante honesto nas minhas colocações. Tá bom, obrigado. Pois não. Aliás, eu até gostaria de deixar uma frase aqui para todos, que é uma frase que eu recentemente tomei conhecimento,
e que ela, em duas linhas, praticamente sintetiza a atuação de um fólogo bem científico. Os fatos que invalidam uma hipótese, vou repetir, os fatos que invalidam uma hipótese são mais importantes que as evidências que a sustentam. Portanto, isso para mim é um lema de que o fólogo, antes de mais nada, antes de divagar um pouco nas suas possibilidades do caso, ele tem que estar totalmente, realmente compenetrado, com o pé no chão, convicto daquilo que ele está falando. Porque fica muito difícil, da mesma forma que alguém que milita na área da ufologia mística, que aborda outros temas, discorrer sobre parte científica. Então, eu acho que ambas trabalham paralelamente com o mesmo objetivo, com capacidades e qualidades idem, e eu me reservo, naturalmente, como eu falei, direito de me ater apenas à parte científica. A sua colocação foi muito válida, e se talvez eu não tenha atendido no completo o seu interesse, eu estou dando a minha satisfação do porquê. Tá bom. Obrigado. Pois não. Bom, nós estamos com um problema técnico. Infelizmente isso acontece, não é privilégio somente do nosso colega. Muito bem a par do que ocorreu na cidade de Varginha, no dia 20 de janeiro de 96. Quer me parecer que na plateia existem muitos ufólogos, pessoas com certeza então bem enfronhadas sobre o assunto, talvez não com as minúcias que nós investigadores temos. Mas a mídia já praticamente falou tudo que tinha que falar a respeito do caso que lhe foi passado. Portanto, eu abro aqui a toda e qualquer pergunta que possa ser feita, que vocês queiram fazer. Eu estou totalmente à disposição de vocês. O senhor pode repetir a data? 20 de mês? De janeiro de 1996. Se alguém não quiser fazer nenhuma pergunta a respeito, me fale. Professor, por exemplo. Bom, existe ainda muita dúvida sobre o caso Varginha, se ele é real ou irreal, verdadeiro ou falso. O que é que se tem efetivamente de positivo, de concreto? Bom, de positivo que nós temos são, primeiramente, depoimentos que partem de pessoas que foram esgotados os recursos de uma análise sobre seus perfis psicológicos. Já foi feito, inclusive, um bate-papo pessoal com o John Wayne, professor da Harvard School, professor de psiquiatria, que esteve também em Varginha, entrevistando as testemunhas. Portanto, John Wayne teve a mesma conclusão que os ufólogos que mais de perto trataram com elas teve. Ou seja, são pessoas que falam estritamente a verdade, não estão mentindo em momento algum e, portanto, baseando-se em depoimentos, nós podemos admitir que realmente estamos diante de pessoas que não estão fantasiando a história, mesmo porque, além do fato do depoimento das testemunhas, nós temos os depoimentos dos militares que participaram da captura dos seres. Isso está gravado em fita. É óbvio que pela própria natureza do fato em si, de serem militares da ativa, pessoas com grau de patentes, os nomes já foram até mencionados já em palestras
e já ganharam, inclusive, menção em jornais. Tá? Esses depoimentos, os nomes que foram passados para os jornais, naturalmente não foi abordado no jornal o depoimento em si do próprio militar. Ou seja, isso nós temos como uma prova. Mesmo porque, eu gostaria que vocês soubessem que, nesse caso específico de Varginha, houve uma celeuma muito grande dos civis com militares, que envolveu realmente gente de uma importância ímpar dentro das próprias Forças Armadas. Isso nos trouxe dores de cabeça a nível de segurança. Nós temos conhecimento de pessoas que foram coagidas, nós temos conhecimento, por exemplo, de 4 cidadãos que, vestidos em caráter civil, compareceram na residência de Kátia Valquíria, tá? E lá fizeram uma proposta de que, se elas viessem a público se manifestarem dizendo que tudo se tratava de uma brincadeira, de uma fantasia, elas poderiam pedir o que elas quisessem. E, se tratando de pessoas simples, na verdade, elas tinham 1000 sonhos por realizar, e ainda nos têm, como em total vontade de qualquer mortal. Porém, elas foram irredutíveis, se mantiveram na verdade delas, que é realmente uma grande verdade. Nós tomamos conhecimento dessas pessoas. Essas pessoas tentaram levá-las para fora de Varginha, para lá, colherem esse depoimento delas, isso ser gravado, com certeza, numa TV de grande impacto, e isso depois iria ganhar uma proporção fora do país, porque o caso já é domínio do exterior. Então, para você ver como existe uma complexidade de envolvimento de pessoas graúdas nesse caso. E eles não querem deixar que o caso dê uma sequência natural. Nós estamos fazendo o possível e o imaginável numa segunda fase das investigações, que é agora dentro da Unicamp. Nós estamos trabalhando com pessoas infiltradas lá dentro, isso nós podemos dizer. Se houver aqui alguém que esteja presente com o intuito de colher alguma informação a mais nesse sentido, pode ficar ciente que estamos lá trabalhando. Já estivemos lá com um levantamento de uma situação topográfica, de planta, de uma série de coisas que estão nos levando a concluir que realmente 2 seres passaram ou ainda estão armazenados em algum local da própria Unicamp. Os depoimentos que temos, além dos militares que participaram da captura, nós temos depoimentos de civis que presenciaram a captura. Naturalmente não viram o ser, somente quem viu o ser foram as 3 garotas e os militares, mas os civis perceberam perfeitamente todo o movimento. Estavam presentes corpo de bombeiro, estava presente caminhão do exército, polícia militar, para uma captura no meio do mato de um simples animal. Há que se pensar muito bem que você convoque 3 áreas militares para capturar um animal qualquer. Então, vejam vocês que realmente, de concreto, como o professor Nelson me perguntou, nós estamos ainda com os depoimentos dos quais temos como prova, temos como um trunfo em mãos, porque se alguém do grupo ou dos grupos que estão na continuidade das investigações, se há alguém desses grupos houver alguma represália direta, ou a seus familiares, e infelizmente eu tenho que falar dessa forma, porque nós também corremos esse risco, sabemos até de carro que foi baleado na própria cidade. Portanto, vejam vocês a complexidade da coisa e o envolvimento que nós estamos. De mergulho, nós estamos até o pescoço envolvido nisso. Vamos dar continuidade, porque a ufologia tem que ter uma resposta oficial dos governos de todo o mundo. Estamos trabalhando para isso.
os congressos têm feito o máximo de divulgação do caso. Isso está incomodando realmente as autoridades, mas como eles não têm como tampar o sol com a peneira, os fatos vão vazando e vai acontecendo aqui e acolá. Portanto, estamos na iminência de 40% aí de avanço numa segunda fase do caso Varginha, que é essa fase da Unicamp, muito mais dificultada, porque lá envolve como você ter acesso a sedes locais, somente através de cartões magnéticos. Então você vê que é um perfeito trabalho quase que de espionagem que tem que se fazer. Você tem que lutar com as armas com as quais você se defronta. Estamos aí batalhando, os grupos estão coesos, as informações são trocadas constantemente, o dossiê já está aumentando dia a dia, novos depoimentos surgem, novas investigações são feitas. Isso é demorado, é trabalhoso, mas é o nosso trabalho. Nós temos que dar continuidade e também é uma forma de dar uma satisfação a toda a população, porque o ufólogo também não deixa de ser um paracientista. Ele está fazendo suas análises também em laboratório, os exames de provas que são coletadas, os exames de pelos, exames de marcas, de material que é deixado. Portanto, é um trabalho de tremendo empenho. E quando se fala, então, de Varginha, que envolveu um ser, quer dizer, alguma coisa que realmente mexe com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento, realmente a coisa ganha proporções que acabam fugindo até de certo controle às vezes. Portanto, professor, concretamente, nós não temos, me permita, sem querer fazer nenhuma jocosidade, não temos nenhuma foto do próprio ET ainda, mas estamos trabalhando para ter pelo menos provas de material coletado e que já sabemos que está sendo analisado microscopicamente. Bom, se esse eminente médico patologista, se ele para qual lado que ele tenderia? Nosso ou deles? Perfeito. Perfeitamente. Perfeito. Mas ocorre o seguinte, que ele diretamente, por ter sido mencionado em depoimentos que nós já confirmamos, ele diretamente participou do fato de uma necrópsia, de uma autópsia. E com certeza, eu não sei se eu, no lugar dele, teria a mesma atitude, porque ele tem um nome a zelar perante a comunidade científica, e se ele levantasse uma bandeira no sentido de que ele, Badan Palhares, autopsiou um extraterrestre, pergunto eu, será que a credibilidade dele continuaria a mesma durante o meio científico? Na minha opinião, os elementos que ele possa ter, um eventual ser na mão dele, eu tenho a impressão que ele se consagraria profissionalmente. Eu gostaria. Seria a maior descoberta do século. Exato, aí é que está. Eu gostaria que realmente ele não tivesse as mãos amarradas para poder abordar o assunto e realmente se tornar uma pessoa célebre mundialmente falando. Mas aí é que está, para vocês verem que o bloqueio dos militares é tão forte que ele inibe toda e qualquer situação. Quando nós falamos de Badan Palhares, não estamos mencionando por ser um nome somente conhecido. Nós estamos mencionando porque as informações que temos e já checamos e já confirmamos, principalmente, já confirmamos, levam a que ele e sua equipe, e mais um determinado médico, estiveram perfeitamente envolvidos com o recebimento dos seres da Unicamp. Temos a informação que, inclusive, militares dos Estados Unidos passaram a ter uma frequência junto à Unicamp muito maior do que simplesmente uma visita de embaixada americana.
Sabemos isso porque quando eu falei inicialmente que temos gente dentro da Unicamp, nós temos gente controlando inclusive o acesso, inclusive quem está entrando, quais chapas de carro estão entrando, chapas de consulado. Quer dizer, veja você, quando passa a ter uma frequência dentro de uma área que existe um conceituado, uma conceituada equipe médica, e que o caso leva diretamente para a Unicamp, e simultaneamente você passa a ter uma frequência de gente diretamente ligada, inclusive à NASA, militares da NASA, presentes dentro da Unicamp, que vieram como pretexto de dizer que cientistas brasileiros estavam sendo selecionados para um futuro voo astronáutico, tá? É uma boa desculpa para mostrar a presença deles aqui na Unicamp. Com certeza, esses cientistas ficarão aguardando na fila um bom tempo para que sejam realmente selecionados e que sejam convocados a fazer um voo tripulado. Portanto, meus amigos, realmente o caso Varginha é um caso que traz realmente uma grande dose de dúvida até perante a população, exatamente porque você não tem na mão para mostrar fatos esses que o Dr. Nelson, professor Nelson Marchetti, havia me perguntado, o que nós temos de concreto. Enquanto você não tiver na mão um documento, você não tiver na mão um elemento de um exame que tenha um conteúdo maior para falar para o pessoal, gente, está aqui, estavam escondendo até então, realmente nós vamos continuar tendo que nos debater com as dúvidas que existem. Mas a continuidade das pesquisas estão em grande avanço. Eu volto a falar posteriormente de Varginha, parece que já foi resolvida por uma matéria do princípio. Bom, tudo aconteceu em janeiro de 94, em Limeira, quando, após PMs terem recebido ligações da população a respeito de OVNIs sobre a cidade, simplesmente congestionou a central de comunicações da PM. O comando preocupado designou 2 PMs, Nascimento e Oliveira, que deslocaram-se para um ponto alto da cidade para melhor observar as luzes. O objeto avistado, como vocês veem, era uma forma de meia-lua, com a parte inferior de cor avermelhada, como mostra o desenho, emitia raios de luz em direção ao solo, como se fossem relâmpagos, e não tinha ruído algum. É muito comum, aliás, nas manifestações dos homens. Depois de certo tempo, o mesmo deslocou-se em direção a Capivari. Aí nós temos o local do pouso, como vocês podem observar. No dia seguinte ao avistamento, 2 garotos que iam pegar seu cavalo no terreno, atrás da transportadora Transpaulo, viram 2 marcas circulares no chão e acharam muito estranho. As marcas possuíam 3 metros de diâmetro cada e tinham nas suas laterais, e simetricamente distribuídas, marcas de supostas sapatas de apoio ou trens de pouso. Aliás, nós temos em exibição, no saguão, uma dessas marcas do trem de pouso de Limeira. O cabine estava totalmente morto no centro do círculo, como vocês podem ver perfeitamente, e a sua volta perfeitamente normal, como mostra o slide. Ou seja, a interferência com o meio ambiente foi nítida, né? Bom, aqui é um outro caso. Pode passar o próximo slide. Na sequência. Muito bem. Em Ibiguá, São Paulo, nós temos uma testemunha sobre que em 17 de março de 96, vejam vocês, março de 96, sem nenhuma alusão à época, né? Às 17 horas, enquanto cortava pés de laranja, notou flechas de luz e pássaros que voavam muito assustados. Ele chegou próximo ao seu caminhão
e observou um objeto muito grande, enorme, conforme suas próprias palavras, de aspecto metálico e muito brilhante, parecendo alumínio polido, em forma de 2 pratos emborcados, a mais ou menos 70 metros de altitude, onde ele se encontrava. O objeto tinha aproximadamente 12 metros de diâmetro e 10 de altura, tendo na sua circunferência abas como se fosse um chapéu. O mesmo pairou no céu a uns 10 metros e, flutuando, fez descer 2 colunas de sustentação, enquanto as folhas secas do solo voavam, ou seja, ele interferiu diretamente, né? Provocou um vento, algum vapor, alguma coisa que fez com que essas folhas fossem jogadas ao ar. E ainda mais próximo do solo, fez descer mais 2 colunas, fazendo voar até galhos mais pesados, inclusive dos próprios pés de laranja que ele tinha cortado, inclusive troncos, foram até arremessados com esse vento provocado. E tombou toda a braquiária em volta, né, o capim, e uma palmeira de mais ou menos uns 10 metros chegou a curvar-se e encostar inclusive no solo. Vocês veem realmente uma interferência de uma ordem de boa magnitude. Muito assustado, ele foi até a sede da fazenda, chamou o administrador e lá voltando, depois de mais ou menos uns 15 minutos, não mais observou o objeto. Infelizmente, percebendo somente 2 marcas no chão. A marca tinha 6 metros de diâmetro, apresentando toda a vegetação amassada e torcida no sentido anti-horário. Isso daí são close das marcas. Desculpa. Pode passar? Bem, isso aí é do próximo caso, eu somente vou concluir o caso anterior. Nos lugares em que cada coluna de 4 metros de altura tocou o solo, ficaram marcas como de 3 pontas entrassem no solo, dentro da terra vermelha, aprofundando-se uns 3, 4 centímetros. Mais uma vez, portanto, encontramos uma simetria nas marcas, tendo sido notado também que um arbusto de 1,5 metro de altura, que se encontrava próximo ao círculo, estava totalmente queimado na sua metade superior. Os cabelos do lenhador, segundo palavras dele, ficaram totalmente arrepiados, e ele realmente ficou muito amedrontado, porque nunca tinha visto algo igual e tão perto dele. Esse é um novo caso, ocorreu no dia 1º de outubro de 95, na Ilha do Major, litoral paulista, no município de São Vicente. Os 2 pescadores aí presentes, Wilson e Fernando, eles estavam jogando rede por volta de meia-noite. Os pescadores trabalham na calada da noite também. Estavam jogando sua rede quando avistaram uma luz distante de seu barco. Aí está o barco que o pescador, inclusive, nos levou até a ilha para verificarmos o local. Pode passar? Bem, o Wilson notou a luz e avisou o Fernando, seu colega, pensou ser um balão. Mas a luz, apesar de estar a longa distância, em segundos se aproximou do barco, passando sobre o mesmo, numa altura de uns 50 metros, projetando uma luz de tom amarelado. O objeto descrito por eles é o que nós estamos vendo. Era discoide e possuía 4 patas de sustentação, como mostra o desenho. Inclusive, uma das marcas que foi deixada no solo, nós fizemos um recorte do terreno e está também a amostra para vocês aí fora. Bem, esse objeto passou sobre o barco e, na hora que ele chegou sobre o barco, ele espolcou um flash de luz de tom amarelo. Os 2 ficaram apavorados, correram para baixo do casarinho do barco, e o objeto passou sobre eles lentamente, e a uma distância de mais ou menos uns 70 metros, 50 metros, que eles puderam mais ou menos estimar. O objeto baixou e pousou na ilha. Bom, a luz foi tão intensa que puderam ver, inclusive, os ciris na beira da praia da ilha. Isso à meia-noite, só se fosse com um holofote nosso,
focalizando esse local. Eles ficaram muito assustados e tentaram sair depressa com o barco, mas o barco não funcionava. Eles tentaram mais ou menos, segundo eles, 12 vezes a ignição. Um detalhe, o alternador do barco era novo, toda a parte elétrica tinha sido revisada recentemente, pois é um veículo que eles dependem dele para trabalhar e para se locomover mar adentro. Portanto, não tinha como trabalhar com alguma coisa em precárias condições. Eles tentaram por 12 vezes, eles só conseguiram a ignição após o objeto ter descido na ilha. Ou seja, isso é uma demonstração de que havia uma interferência eletromagnética enquanto a uma certa distância e a uma certa altura. Após o pouso dessa nave, o barco pegou normalmente. Por favor. Isso aí é o que foi deixado, isso foi fotografado rapidamente após a constatação, que foi o Jornal Tribuna de Santos foi chamada, e no Guarujá tem um grupo muito competente, que é o GUG, comandado pelo Edson Boaventura, colega nosso, que após também ter feito suas primeiras visualizações, convocou o CEPEX, que lá esteve presente, juntamente com o Claudio Covo, nós vemos ali na foto, e foi feito realmente um levantamento geral. Mesmo caso, testemunhas perfeitamente lúcidas, caso super bem investigado, principalmente por ter o fórum de nível conduzido mesmo. Não era um monte de gente inexperiente, muito pelo contrário, tem gente ali com 30 anos de área, portanto, não seriam dois pescadores, sem querer menosprezar a sua categoria, muito pelo contrário, mas pressupõe-se que dois pescadores geralmente são pessoas simples, até de uma certa cultura limitada. E seria muito difícil estar enrolando todo esse pessoal aí. E depois os fatos por si só se comprovam, né? Vocês veem a marca, o capim e tudo mais. Isso aí são as demonstrações da sapata que foi deixada, né? A marca, são 4 sapatas, de forma retangulares, um pouco assimétricas até, elas não eram perfeitamente retangulares, mas tinha uma área medida de 10 a 15 centímetros e aprofundaram mais ou menos uns 3 centímetros no terreno. Pelo cálculo dos físicos, que inclusive nós fizemos contato junto à USP, essa nave teria aproximadamente 1 tonelada de peso e não teria jogado todo o seu peso sobre a área. Ela fez um contato sutil, com certeza devem ter percebido que o terreno, por se tratar de uma região litorânea, poderia ser até um terreno que não a sustentasse, ou coisa nesse sentido. Portanto, ela fez um toque no solo, mas foi o suficiente para que esses físicos, com todo o seu cabedal de cultura e conhecimento, pudessem aferir o seu peso. As testemunhas, como normalmente acontece, quando são expostas a essas luzes dos UFOs, apresentavam fotofobia por um bom período, inclusive tiveram algumas disfunções intestinais. O caso interessante é que um dos pescadores só foi ter um problema nas vistas após uma semana, que ele começava a lacrimejar as vistas, ele praticamente parecia que estava chorando. E ele foi ao oftalmologista de sua confiança, e o doutor, o médico, olhando o caso, após ele ter contado o que teria ocorrido com ele há uma semana atrás, o médico simplesmente se esquivou de medicá-lo. Falou: olha, o que você tem, eu não sei te medicar. O que eu posso te fazer é te dar um remédio para evitar esse lacrimejamento, mas não sei se vai resolver, porque a causa é uma causa totalmente estranha e foge até dos padrões normais. Deu-lhe alguma coisa para lavar os olhos e, com o tempo, isso foi cessando. Bom, aí nós estamos diante do senhor João Galvão, é um outro caso de pouso em Piracicaba, nós estivemos lá, e o senhor João, juntamente com a esposa, no dia 26 de 8 de 96, por volta de umas 21 horas,
ele e a esposa estavam andando na sua mobilete, uma motinho simples, e voltavam de uma consulta no dentista. E eles avistaram uma luz baixa no céu, fazendo manobras muito estranhas, que chamou a atenção deles. A princípio, João, na sua ignorância, pensou tratar-se de um avião, porque descartou logo pois o objeto tinha uns 4 metros de diâmetro e dezenas de luzes coloridas que o circundavam, e as próprias manobras fizeram com que ele também já descartasse que fosse algum avião. Por algum momento ele chegou até a admitir, mas logo ele cortou isso. Depois de alguns minutos de observação, o OVNI fez uma curva repentina, parou no céu e começou a descer em diagonal. Esse movimento fez com que João e Ivanete, a esposa, pensassem que um objeto estivesse caindo e foram confirmar de perto. Chegando ao local, que era um pasto, inclusive próximo à região urbana da cidade de Piracicaba, viram um objeto flutuando a cerca de uns 50 centímetros do solo, com uma luminosidade muito intensa e colorida. Por favor? Esse é o objeto que ele descreve ter visto. Inclusive, a parte inferior, ele diz que isso seria uma rampa, tá? E ele possuía, na sua parte de baixo, essa rampa também muito iluminada e que tocava o solo. Na tentativa de poder ver melhor, pois a mobilete, vocês sabem que ela tem um farol muito fraco, e o farol dela aumenta de intensidade na medida que você acelera. Então ele tentou dar o máximo que a motinho dele possibilitasse em aceleração, para que ele pudesse visualizar melhor, mesmo porque ele estava a uns 50 metros do objeto que estava dentro do pasto. E ali é um local de total escuridão, qualquer faixa de luz que se jogasse sobre o próprio objeto seria perfeitamente visível, né? Bom, ele viu dessa rampa, tá? 3 seres, 3 criaturas com essas características. Tinha um corpo muito fino, tinha uma cabeça desproporcional ao corpo, como normalmente ocorre, cabeça muito grande, membros finos. Os seres tinham aproximadamente 50 centímetros de altura e pareciam usar capacetes com antenas, tendo nas mãos uma espécie de caneta com a ponta projetando uma luz vermelha, que parecia um tipo de um laser que trazia aqui no peito. Eles faziam esse movimento, mal comparando, como se fosse acender um isqueiro, para vocês entenderem. Ao ver o farol da moto, as criaturas foram em direção ao João, que apressadamente se retirou do local. Só que teve um detalhe, eu me lembro que ele comentou que ao tentar fazer a motinho dele pegar, ele se sentia preso, como se houvesse um campo de força que impedisse a sua locomoção. E aí o que ele fez? Ele desceu da moto e, junto com a esposa, empurrava, já era praticamente uma ladeira, e ele conseguiu se livrar desse campo que ele afirmou como sendo uma força estranha. Nós, com uma certa experiência, poderíamos afirmar que se tratava de um campo de força. Bom, ele voltou para casa totalmente assustado e Dona Elizabeth Caiveros estava chegando em sua casa e ele contou o caso a ela. E ela se interessou, ela falou, não, vamos lá. Ele deixou a moto na casa dela e foram com o Volkswagen no próprio local. Chegando lá, não mais observaram os seres e nem a nave maior. Viram o quê? Um objeto menor, com trens de pouso, como se fossem estacas, que tocavam o solo e, novamente, com medo, foram embora. Que aí já tinha mais uma pessoa para expandir o pânico, né? E com isso, eles pelo menos fizeram com que houvesse mais uma testemunha para comprovar que o que realmente os dois viram foi comprovado por uma terceira pessoa que também nós entrevistamos. A mesma rampa foi observada nesse objeto menor, porém os seres não foram avistados como nós mencionamos. O carro de Dona Elizabeth também apresentou alguma dificuldade para ligar, sendo necessário, segundo ela, 3 tentativas. Aí nós podemos admitir 2 coisas. Primeiro, um campo de interferência eletromagnética,
E segundo, o próprio medo, que a pessoa, às vezes, por uma questão de descontrole emocional, até pudesse se perder no momento de fazer um simples contato de ignição do veículo. As marcas que foram deixadas no solo, vocês podem verificar que é aquela marca central, que representa um triângulo, que tendo na sua base um trapézio. Tá? No dia seguinte, o João resolveu voltar ao local do pouso para ver se encontrava alguma evidência. E ela está aí, comprovada. Estivemos lá, estaqueamos para poder mensurar, né, a própria marca. O triângulo tinha 30 centímetros de base, 55 de lado e no centro 2 pontos de 17 por 12, que formavam essa figura do trapézio. O João afirma que os 3 pontos do triângulo eram os pés da nave e os do centro do trapézio seriam as marcas da rampa por onde os seres desceram. Isso tudo, vejam bem vocês, foram conclusões a posteriori, porque no momento que ele presenciou, ele não tinha a real dimensão do que estava vendo. No outro dia, com o céu aberto, sol, claridade total, e com a presença de outras pessoas, isso foi podendo ser concluído, principalmente depois que nós lá chegamos. As perfurações do solo eram pequenas e pouco profundas, porque o solo era muito duro, inclusive. Foram tirados moldes em gesso, que nós temos isso, e nenhuma anomalia foi encontrada no local, como magnetismo, radiação ou capim queimado. É uma coisa até certo ponto estranha, porque o fenômeno UFO ele não se manifesta sempre da mesma forma. Às vezes você encontra radiação, outras vezes uma manifestação semelhante não tem a mesma radiação. Portanto, é por isso que a complexidade vai crescendo, né? Você não tem um padrão de conduta. Se fosse assim, todos os casos seriam da mesma forma. Bom, esse caso de Piracicaba, nós estamos num outro caso também na cidade de Piracicaba. Esse foi um fato também muito estranho, porque 2 garotos teriam visto um objeto em forma de triângulo sobrevoando o telhado e emitindo raios de luz sobre o mesmo. O objeto fazia revoluções com movimentos de aproximação e distanciamento, chegando muito próximo ao telhado da casa. Isso que vocês veem aí, juntamente com a telha da parte de cima, aí nós temos uma telha totalmente limpa e uma telha de cima totalmente suja. Vejam vocês. Isso aí é para vocês ficarem observando um pouquinho com atenção. Os donos da casa somente repararam no telhado no dia seguinte, quando o mesmo encontrava-se com uma parte bastante limpa em uma grande extensão, como se as telhas tivessem sido limpas uma a uma como uma bucha. O slide mostra uma telha suja ao lado de uma limpa. E o mais interessante foi esse fragmento encontrado na telha, esse fragmento escuro, sugerindo que o mesmo teria sido exposto a uma forte emissão de calor. Isso é como se houvesse algum vestígio de sujeira ou terra ou algum tipo de argila que tivesse sobreposto a essa telha e que, em contato com esse intenso calor, isso foi praticamente petrificado. Isso foi soldado junto à própria telha. Nós verificamos em loco isso. Isso apresentava até como se fosse um pequeno pedaço de sílica, alguma coisa assim que brilhava, tá? E realmente ficou uma coisa que chamou muita atenção. E essas telhas limpas do jeito que estão, isso aí foi um fato que de longe se via o telhado da mulher totalmente disforme, tá? E foi uma área bem grande que ficou praticamente, eu diria que um raio de mais ou menos uns 7 metros de diâmetro em cima dessa residência. Tá? Foi um fato realmente muito interessante. Nós escolhemos essas telhas que foram cedidas com a permissão da proprietária e isso está com a gente no CEPEX. Normalmente nós expomos por ocasião de reuniões ou até de algumas palestras como uma evidência física, né, de um contato de interferência com o fenômeno. Bom, na sequência, se alguém conhece esse cidadão, se não conhece, eu vou apresentá-lo. Esse é o famoso chupa-cabras.
muito conhecido na zona do Caribe. Esse apelido foi criado em Porto Rico devido aos inúmeros casos de cabras mortas por esse animal, que também foi avistado na região do México. E agora, no Brasil, e nós mesmos, do CEPEC, juntamente com outros grupos, estamos praticamente fazendo um rastreamento numa determinada região, por onde estamos tendo casos de ocorrência. Bom, diversos casos já foram registrados em nosso país. Em Passos, Minas Gerais, onde um garoto tinha sido atacado pela criatura e internado no hospital. Em Rio Claro, quando um cachorro foi morto a dentadas, em Vargem Grande do Sul, onde teria matado 2 cães de raça Doberman, que são cães ferozes, e em São Roque da Fartura e Capivari. Então, são várias cidades que lá estivemos fazendo levantamento. E no caso de São Roque da Fartura, que é esse caso que nós vamos abordar agora, estamos aí vendo o senhor Alaor, que é um trabalhador da fazenda. Ele foi, inclusive, viu a fera cara a cara, coisa de 2, 3 metros. Foi no dia 18 de agosto de 96, e nós estivemos lá na região de Vargem Grande do Sul, em São Roque da Fartura. E nós encontramos em São Roque o senhor Laor, que nos relatou que há 2 meses atrás teria visto um animal de características muito estranhas em sua fazenda. Eram 7 horas da manhã, e ele e seu filho transitavam com um trator, quando à esquerda de uma curva avistou um animal muito estranho, que descia uma encosta num troço, um isqueiro, para vocês entenderem. Ao ver o farol da moto, as criaturas foram em direção ao João, que apressadamente se retirou do local. Só que teve um detalhe, eu me lembro que ele comentou que ao tentar fazer a motinha dele pegar, ele se sentia preso, como se houvesse um campo de força que impedisse a sua locomoção. E aí o que ele fez? Ele desceu da moto e, junto com a esposa, empurrava, já era praticamente uma ladeira, e ele conseguiu se livrar desse campo que ele afirmou como sendo uma força estranha. Nós, com uma certa experiência, poderíamos afirmar que se tratava de um campo de força. Bom, ele voltou para casa totalmente assustado e Dona Elizabeth, que aí vemos, estava chegando em sua casa e ele contou o caso a ela. E ela se interessou, ela falou, não, vamos lá. Ele deixou a moto na casa dela e foram com o Volkswagen no próprio local. Chegando lá, não mais observaram os seres e nem a nave maior. Viram o quê? Um objeto menor, com trens de pouso, como se fossem estacas, que tocavam o solo e, novamente, com medo, foram embora. Que aí já tinha mais uma pessoa para expandir o pânico, né? E com isso, eles pelo menos fizeram com que houvesse mais uma testemunha para comprovar que o que realmente os 2 viram foi comprovado por uma terceira pessoa que também nós entrevistamos. A mesma rampa foi observada nesse objeto menor, porém os seres não foram avistados como nós mencionamos. O carro de Dona Elizabeth também apresentou alguma dificuldade para ligar, sendo necessário, segundo ela, 3 tentativas. Aí nós podemos admitir 2 coisas. Primeiro, um campo de interferência eletromagnética, e segundo, o próprio medo, que a pessoa, às vezes, por uma questão de descontrole emocional, até pudesse se perder no momento de fazer um simples contato de ignição do veículo. As marcas que foram deixadas no solo, vocês podem verificar que é aquela marca central, que representa um triângulo, que tendo na sua base um trapézio. Tá? No dia seguinte, o João resolveu voltar ao local do pouso para ver se encontrava alguma evidência. E ela está aí, comprovada. Estivemos lá, estaqueamos para poder mensurar, né, a própria marca. O triângulo tinha 30 centímetros de base, 55 de lado e no centro 2 pontos de 17 por 12, que formavam essa figura do trapézio. O João afirma que os 3 pontos do triângulo eram os pés da nave, e os do centro do trapézio
seriam as marcas da rampa por onde os seres desceram. Isso tudo, vejam bem vocês, foram conclusões a posteriori, porque no momento que ele presenciou, ele não tinha a real dimensão do que estava vendo. No outro dia, com o céu aberto, sol, claridade total, e com a presença de outras pessoas, isso foi podendo ser concluído, principalmente depois que nós lá chegamos. As perfurações do solo eram pequenas e pouco profundas, porque o solo era muito duro, inclusive. Foram tirados moldes em gesso, que nós temos isso, e nenhuma anomalia foi encontrada no local, como magnetismo, radiação ou capim queimado. É uma coisa até certo ponto estranha, que o fenômeno UFO ele não se manifesta sempre da mesma forma. Às vezes você encontra radiação, outras vezes uma manifestação semelhante não tem a mesma radiação. Portanto, é por isso que a complexidade vai crescendo, né? Você não tem um padrão de conduta. Se fosse assim, todos os casos seriam da mesma forma. Bom, esse caso de Piracicaba, nós estamos num outro caso também na cidade de Piracicaba. Esse foi um fato também muito estranho, porque dois garotos teriam visto um objeto em forma de triângulo sobrevoando o telhado e emitindo raios de luz sobre o mesmo. O objeto fazia revoluções com movimentos de aproximação e distanciamento, chegando muito próximo ao telhado da casa. Isso que vocês veem aí, juntamente com a telha da parte de cima, aí nós temos uma telha totalmente limpa e uma telha de cima totalmente suja. Vejam vocês. Isso aí é para vocês ficarem observando um pouquinho com atenção. Os donos da casa somente repararam no telhado no dia seguinte, quando o mesmo encontrava-se com uma parte bastante limpa em uma grande extensão, como se as telhas tivessem sido limpas uma a uma como uma bucha. O slide mostra uma telha suja ao lado de uma limpa. E o mais interessante foi esse fragmento encontrado na telha, esse fragmento escuro, sugerindo que o mesmo teria sido exposto a uma forte emissão de calor. Isso é como se houvesse algum vestígio de sujeira ou terra ou algum tipo de argila que tivesse sobreposto a essa telha e que em contato com esse intenso calor isso foi praticamente petrificado. Isso foi soldado junto à própria telha. Nós verificamos em loco isso apresentava até como se fosse um pequeno pedaço de sílica, alguma coisa assim que brilhava, tá? E realmente ficou uma coisa que chamou muita atenção. E essas telhas limpas do jeito que estão, isso aí foi um fato que de longe se via o telhado da mulher totalmente disforme, tá? E foi uma área bem grande que ficou praticamente, eu diria que um raio de mais ou menos uns 7 metros de diâmetro em cima dessa residência. Tá? Foi um fato realmente muito interessante. Nós colhemos essas telhas que foram cedidas com a permissão da proprietária e isso está com a gente no CEPEX. Normalmente nós expomos por ocasião de reuniões ou até de algumas palestras como uma evidência física, né, de um contato de interferência com o fenômeno. Bom, na sequência, se alguém conhece esse cidadão, se não conhece, eu vou apresentá-lo. Esse é o famoso Chupacabras, muito conhecido na zona do Caribe. Esse apelido foi criado em Porto Rico devido aos inúmeros casos de cabras mortas por esse animal, que também foi avistado na região do México. E agora no Brasil, e nós mesmos do CEPEC, juntamente com outros grupos, estamos praticamente fazendo um rastreamento numa determinada região, por onde estamos tendo casos de ocorrência. Bom, diversos casos já foram registrados em nosso país. Em Passos, Minas Gerais, onde um garoto tinha sido atacado pela criatura e internado no hospital. Em Rio Claro, quando um cachorro foi morto a dentadas, em Vargem Grande do Sul, onde teria matado 2 cães de raça Doberman, que são cães ferozes, e em São Roque da Fartura e Capivari. Então são várias cidades
que lá estivemos fazendo levantamento. E no caso de São Roque da Fartura, que é esse caso que nós vamos abordar agora, estamos aí vendo o senhor Alaor, que é um trabalhador da fazenda. Ele foi, inclusive, viu a fera cara a cara, coisa de 2, 3 metros. Foi no dia 18 de agosto de 96, e nós estivemos lá na região de Vargem Grande do Sul, em São Roque da Fartura. E nós encontramos em São Roque, o senhor Lauro, que nos relatou que há 2 meses atrás teria visto um animal de características muito estranhas em sua fazenda. Eram 7 horas da manhã, e ele e seu filho transitavam com um trator quando, à esquerda de uma curva, avistou um animal muito estranho, que descia uma encosta, num trote bem desengonçado, segundo suas palavras, parecia até estar rebolando a parte traseira, o que lhe chamou até a atenção. Um animal de porte, andando de uma forma que realmente era totalmente desconhecida por ele de qualquer animal doméstico. Por favor. Bom, para observar melhor, ele parou o trator e se colocou junto a uma cerca de arame farpado. Quando percebeu que o estranho animal já teria transposto a primeira cerca, haviam 2, no caso, na região, e atravessando o córrego próximo a ela. Rapidamente o animal chegou próximo da testemunha, que, munido de uma grande pedra, já o esperava, porque ele não estava armado e já percebia que ia ser atacado, com certeza. E o animal, demonstrando talvez algum reflexo de inteligência, o animal parou. Ele percebeu que ele, com a pedra na mão, talvez pudesse também atacar. Ele pelo menos fez menção de que fosse fazer isso. Tá? Bom, o animal pôs-se de pé, indo em direção à testemunha, que estava totalmente apavorada. Muito bem. O animal, ao ver a pedra, reagiu, mostrando grandes dentes brancos, de mais ou menos 15 centímetros. Alaor, com medo, largou a pedra e rapidamente saiu na carreira. O animal tinha mais ou menos 1,5 metros de altura, sobre 4 patas. A cabeça era como a de um cachorro, guardadas as devidas proporções. As presas superiores tinham 10 centímetros, o tórax era avantajado, as pernas dianteiras fortes e longas e patas com garras. A parte posterior do animal era mais fina, com pernas menores e patas como as de um cão. Se vocês se lembrarem do slide que foi passado logo no início da apresentação do chupacabras, vocês poderão verificar que praticamente é um animal semelhante. O corpo era coberto de uma pelagem longa, ondulada e ruiva, sendo o dorso escuro, amarelado dos lados, clareando na região ventral, não apresentando uma cauda aparente. A gente falando todos esses detalhes, vocês poderão se perguntar, mas como é que uma pessoa, num rápido contato, consegue ver tudo isso? E a gente vê, por incrível que pareça, no momento, você acaba vendo o macro da coisa. A posteriori, sentando para conversar, quando a memória vai sendo refrescada e os detalhes vão sendo jogados na conversa, propositalmente, você vai vendo que o desenrolar do testemunho, ele vai ganhando uma riqueza de detalhes que a própria testemunha desconhecia. E ele vai lembrando com nitidez tudo aquilo que ele acabou vendo, em uma fração de poucos segundos. Talvez o medo, naquele momento iminente, faça com que ela queira apenas sumir dali. Mas a mente é prodigiosa. Aquele flash que você deflagrou em cima de um objeto, de uma visão qualquer, aquilo está gravado no seu subconsciente. E aquilo vai sendo depois trazido ao consciente de uma forma espantosa. Bom, o pelo, como nós estamos vendo, ao examinarmos inclusive a cerca do arame, nós encontramos pelos que, segundo o próprio Alaor, era do próprio exame. Perdão, era do próprio animal. Esse pelo vai ser submetido a exames e nós estamos tentando, junto ao ufólogo dos Estados Unidos, Shahorn, que muitos conselheiros devem conhecer, que teve um caso semelhante de investigação lá e está submetendo os pelos que ele colheu como amostra para exames. E em contato com o nosso amigo Gilaer, vamos ver se através dele chega às mãos de Shahorn
esses pelos para que se faça um exame semelhante. A par disso, nós estamos tentando também aqui no Brasil, apesar de ser caríssimo esse exame de DNA e outros tipos de exames que decorrem disso, fazer esse exame por aqui. Nós até aqui, nesse momento, eu até convocaria, se houvesse alguém presente, que pudesse auxiliar no sentido de ser canalizado parte desse material para um exame aprofundado. Se tiver alguém que pudesse também dar a sua colaboração, por favor, nos dê nomes, endereço e possibilidades de fazê-la, porque, segundo uma análise inicial, esse exame ficaria em torno de $2.000. Pelo que me consta, os grupos ufológicos não têm caixa suficiente para dispor de um exame dessa natureza. Todos se valem da colaboração de seus associados mais aproximados, que normalmente põem dinheiro no bolso para que os casos continuem a ser investigados. Bom, esse caso é um caso de Capivari. Isso foi fotografado por escoteiros. Eu vou tentar fazer com que vocês entendam a figura. Na parte central, onde está esbranquiçado, ótimo, agora está dando um melhor. Vocês veem um orifício de cor escura na parte central, mais do lado esquerdo. Muito bem. Para vocês entenderem como é esse animal, vocês seguem esse orifício, vão subindo, vocês vão encontrar em cima um pequeno toquinho, que nós poderíamos chamar que aquilo ali é o pescoço do animal. E sobre esse pequeno toco, e mal comparando, nós estamos vendo duas mandíbulas, uma boca semi-aberta, como se estivesse olhando para trás. Tá? Então, descendo, onde existe aquele orifício de cor escura na parte esbranquiçada no centro, vocês descem, ali são as duas patas dianteiras. Consequentemente, vocês vão deduzir o resto do corpo, né? As partes traseiras lá embaixo, o dorso, o tórax avantajado, que é a parte frontal. Bom, isso daí foi fotografado por escoteiros e eles não tinham recurso técnico para essa finalidade. Aliás, nem foram lá para isso. Isso aconteceu da seguinte forma. Esse grupo de escoteiros, eles se concentraram numa fazenda na cidade de Capivari, e lá chegando, os escoteiros têm umas cerimônias que eles fazem, chamado fogo de conselho, onde eles se reúnem em volta de uma fogueira e lá ficam contando suas histórias. Muito bem. O caseiro da fazenda, onde estavam hospedados, alertou a eles que eles não deveriam ficar concentrados ao ar livre na parte noturna, porque alguns grupos que ali praticavam alguma magia negra, alguma cerimônia um pouco tanto cabalística, acabou fazendo com que os sitiantes da região praticamente colocassem para fora todo e qualquer grupo que dali se aproximava. Então, atendendo a orientação do caseiro, eles se concentraram dentro de uma cabana, do alojamento deles. E lá ficaram fazendo o tal do fogo de conselho, naturalmente sem a fogueira acesa. Ficaram batendo seus papos, contando suas histórias. Num determinado momento da noite, isso por volta de 00:20, 00:30, ok, agora temos aqui um recurso melhor. Aqui é onde então eu estou mostrando, tá? Isso aqui é um orifício que esse animal, depois de encontrado, que eu atropelei um pouco, né? Eu mostrei primeiro o animal para depois contar o caso, mas já vou ilustrando. Esse aqui é um orifício que foi detectado, através do qual, muito possivelmente, foram extraídas as suas vísceras. Bom, aqui são as suas patas dianteiras, aqui é o tórax, aqui é o pescoço, aqui são as duas mandíbulas que eu tinha dito. Mandíbula superior, mandíbula inferior, ou seja, a cara dele voltada para trás. Ele estava na posição para cá, as mandíbulas olhando para cá. Quando os escoteiros localizaram ele no mato, viraram um pau para cá, para ver o que eles poderiam entender melhor que animal que era. Ok? Aqui são as patas traseiras e aqui tudo o corpo dele. Muito bem. Voltando.
Eles estavam dentro da cabana e, num determinado momento, eles sentiram um pisado muito forte em volta da cabana, que realmente assustou. E, acompanhado desse pisado, um ritmo ofegante de respiração animal, muito forte. Bom, escoteiros, naturalmente, uma molecada, adolescentes, jovens, ficaram apavorados. Geralmente, talvez uma pessoa um pouco mais madura fosse dar tempo ao tempo para poder entender o que estava acontecendo. Então, a molecada já ficou apavorada. Como tinha no comando alguém com muita competência, acalmou a todos e falou: bom, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ficar quietos, nós estamos aqui dentro, protegidos, porta trancada, não tem como ser invadido. Bom, esse pisado continuou. Esse animal, que depois eles puderam identificar, veio, bateu na porta com uma tremenda força, e praticamente a tranca da parte de dentro chegou a fazer menção até que fosse rachar, e aí o apavoramento aumentou. Bom, nessa porta, ele tinha essa tranca, tinha o tipo de uma portinhola, através da qual o líder do grupo, depois de alguns momentos, abriu e observou um animal de proporções grandes, praticamente uns 2 metros de altura. Ele poderia até dizer que se assemelhava muito ao urso, devido ao seu porte, tamanho, e ele estava arranhando uma árvore frontal a essa porta, como se quisesse subir na árvore. E no momento que ele abriu a portinhola, por ser madeira, rangeu, e o animal percebeu que estava sendo avistado e voltou com toda a força. Veio correndo sobre 4 patas, ele fechou rapidamente a portinhola e esperou pelo pior. O animal veio, bateu, a porta resistiu, a tranca também, e o ex-militar, conhecedor de som, de balas, do fuzil Val, ouviu perfeitamente serem deflagrados 3 tiros. Muito bem. Após esses 3 tiros, novamente, lá de dentro da mata, saíram mais 2 vezes. Alguma coisa se movimentava e na outra alguma coisa inerte. Podemos admitir, então, 3 criaturas, até então, sendo uma talvez morta. Bom, às 3h30 da tarde, as 3 meninas, tá? Luciana, Valquíria e Kátia, estavam passando por um terreno baldio no Jardim Adélio. E chamou-lhes a atenção alguma coisa que estava prostrada perante um muro no fundo de uma garagem, e era alguma coisa até aterrorizadora, porque o ET de Varginha realmente ele é tanto quanto repugnante, se podemos usar esse termo. Ele tinha a pele marrom, 2 olhos saltados com olhos de sapo vermelhos, a pele totalmente oleosa, veias na parte de cima do braço aqui, saltadas, e ele estava agachado, e uma das garotas parou e olhou e falou: é uma estátua. A outra falou: não, isso parece um coração de boi. Olha vocês a inocência de uma criança ou de uma jovem, até com o que elas assemelharam que estavam vendo, um coração de boi, pelas veias e tal, de forma que pegou uma outra. Nisso o ser virou o rosto em direção às 3. Aí foi o demônio. Bom, é vivo e é um bicho, não, alguma coisa horrível. Saíram correndo, chegaram em casa assustadíssimas, tremiam. A mãe vendo o fato, deu água com açúcar, deu calmante, o que foi que aconteceu? Voltaram ao local, a mãe e as 3 filhas, as 2 filhas de uma amiga. Bom, no local, as 4 verificaram 2 marcas no solo, como se fosse 2 pegadas parecendo, mal comparando, um abacaxi, ou seja, redonda e 3 dedos. As 2 marcas, uma próxima à outra. Exatamente no local onde esse ser estava prostrado. Bom, ninguém viu a captura dele. Então nós estamos falando de uma 4ª criatura. Muito bem. O caminhão que saiu, os 2 caminhões do exército que saíram do local, um de manhã e o outro à tarde, nós sabemos, aí entramos nos depoimentos dos militares da captura, sabemos que esses caminhões se dirigiram para a ESA, Escola de Sargentos das Armas em 3 Corações, próximo ao Varginha. Ficaram lá por 24 horas, saiu um comboio
muito bem disfarçado, pelo menos com outros veículos particulares, não disfarçado com os caminhões do Exército, mas outros veículos que compõem comboio, que ninguém imaginava que fizesse parte. Tinha Volkswagen, tinha Brasília, tinha Variante, tinha Kombi, quer dizer, era uma verdadeira caravana de veículos que ninguém jamais imaginava que fizesse parte. Eram todos S2, tudo agentes do Exército, disfarçados. Destino, Campinas. E dentro de Campinas, aí entram os relatos das pessoas que trabalham junto ao doutor Adão Palhares. Pessoas que sabem perfeitamente que passou a ter uma movimentação estranha no próprio local do consultório do Dr. Badan. Ele passou a requisitar iogurtes, sopas, geleias, verduras e frutas para um local onde só se faz necrópsia. É bastante estranho, né? Vamos alimentar defuntos. Bom, isso daí existe então uma grande incoerência. E começar a admitir que provavelmente o ser ou os seres que estivessem vivos ali estavam se tentando reanimá-los. Você sabe qual a alimentação que eles ingerem, mas pelo fato de terem bocas pequenas, se imagina que não são carnívoros. Possivelmente são herbívoros, ou que se alimentem de algo mais líquido do que sólido. E essa foi uma das tentativas que o pessoal percebeu, essa movimentação estranha. Portanto, vocês veem que o caso Varginha, ele tem um início e um meio perfeitamente consubstanciado. E nós estamos tentando ir para a parte final, que é a parte da conclusão. E é a parte que estamos vendo que é a mais dificultosa. Porque agora realmente entramos numa área super bem vigiada, numa área que realmente o nosso acesso vai ter que ser muito criativo para podermos ter sucesso. Portanto, em rápidas palavras, essa é a conclusão do caso Varginha até o momento. Mais pergunta? Não, tem uma coisa. Só um minutinho, eu não sei se confirma, parece que foi ventilado que o caso do Varginha parece que teve alguma vítima, não me parece um bombeiro, ou não confirma, parece que houve alguma coisa sobre isso. Perfeitamente. Sabemos da morte de um componente das Forças Armadas, inclusive estivemos no cemitério dos Amarás, na região de Campinas, tentando fazer um levantamento para ver quem foi sepultado num determinado período. Nós temos um atestado de óbito em mãos, tá? Que foi usado. Dá licença aqui. Foi usado, inclusive, o nome de uma pessoa que não confere com a sua própria existência, e estamos entendendo que supostamente alguém foi enterrado no lugar de alguém. Portanto, o que você fala tem fundamento. O que eu acho estranho, eu queria só fazer uma pergunta. É o seguinte, quando se caindo um avião, caindo qualquer coisa do céu, e tendo gente perto, não se chegar para ver o que aconteceu. Se um carro bate e enche de gente, como é que os pedreiros não foram perto para ver o que era? E quem chamou a polícia? Veja bem, a sua colocação é muito bem feita, tá? Eu não mencionei que os pedreiros, observando o fato, tiveram a subida das outras pessoas que eu lhe falei, que tinham duas crianças, uma senhora, voltando do local e passando pelos pedreiros. Eles perguntaram: o que está ocorrendo lá embaixo? E elas simplesmente disseram: eles nos mandaram para cima, que nós não temos que botar o nariz onde não devemos. Portanto, é bom que o senhor também não desça, que vai sobrar para o senhor. Isso foram palavras textuais das informações colhidas junto às testemunhas. E quem chamou a polícia? Aí é que está. Até então, não se sabe efetivamente como foi feito esse contato.
Até então não se sabe. O que se sabe é do fato da nave que foi observada às 1h30 da manhã e criou já um certo alvoroço na cidade. Mas parece que nos Estados Unidos já sabiam da queda dessa nave aqui no Brasil, por isso eles já estavam a caminho. Uma pergunta mais. Você quer fazer antes, por favor? Não é em relação a essa partinha, se o senhor quiser concluir, depois eu falo para o mundo. Não, esteja à vontade, porque o nosso horário está estourado. Não mais a nível de perguntar, acho que mais para concluir o caso do Chupacabra. Minha família tem um pequeno sítio em São Pedro, próximo de Piracicaba, que está em 30 quilômetros. E há cerca de 2 anos e meio que eu não passo um período lá. Os caseiros, até hoje, estão lá, inclusive eu associei esse caso aqui agora, quando o senhor comentar. Um dos caseiros, o senhor Joaquim, já bastante humilde, já tem seus 65 anos, ele comenta que frequentemente durante a noite aparece o lobisomem, vai visitar, e fica no salão da casa, confirmado pelas outras 2 irmãs dele. Perfeito. Aliás, a irmã dele e a sobrinha que nós, são 3. Eu queria que o senhor formulasse tecesse algum comentário, se o senhor sabe de algum acontecimento na região de São Pedro, inclusive as serras de São Pedro, né? Perfeitamente. São ditas até como bases, né, de aparições, inclusive já presenciei 2 aparições lá, em São Pedro. Nós temos um caso, inclusive, registrado, exatamente na cidade de São Pedro. Alguém que tinha, ou tem ainda, uma chácara, que estava fazendo um tipo de um evento, ele e mais alguns parentes, e se sentiu, ao passar próximo à piscina da chácara, como se tivesse batido numa tela invisível. Parece coisa de ficção científica, mas isso a gente ouve, nós ouvimos muita coisa, peneiramos praticamente tudo, para ver se sobra depois alguma fidelidade nesses depoimentos, nesses fatos. Então, para fazer menção à sua observação de São Pedro, realmente, a região de São Pedro já teve outros casos do tipo animal. E nesse caso específico da chácara, eu não posso me alongar muito, porque o tempo já foi para o espaço. Nesse caso da chácara, o dono da mesma, inclusive, associou alguma coisa que ele viu entre as árvores como aquele filme O Predador. Ele definiu exatamente aquela visão meio tênue, meio visível, meio invisível, de cor esverdeada, inclusive saltitando entre árvores. Tá? Então, realmente, eu até gostaria, se você me permitisse, depois anotar telefone e dados teu, que nós gostaríamos de fazer um complemento de outras investigações e, por que não, também levarmos em consideração esses casos que você mencionou. Por favor, depois você me procura. Eu presenciei, a única coisa que eu presenciei a nível de animais, assim, foi o meu cachorro na época, só uns 4 anos atrás, avançar em alguma coisa, só que invisível. Ele avançava, só que nada, não tem ninguém avançava nessa pessoa, inclusive rodeava em volta dela. Para você ver que aquilo eu acabei de falar, que realmente na região o pessoal já constatou uma visão desse tipo. Eu vou fazer uma correlação, estamos falando, entre o caso Roswell e o caso Varginha. No caso Roswell, houve a explosão de uma nave. Os destroços da nave foram encontrados a 12 quilômetros do local da explosão. Certo? Se houve explosão de uma nave, ou de um charuto voador, ou de uma nave-mãe, lá em Varginha, obviamente deve ser uma explosão fantástica. E os destroços? Não me refiro a destroços ali, mas a distância, 12, 13, 14, 20 quilômetros. Seria plausível, seria um negócio mais racional. E até agora não se encontrou nada. Inclusive, recentemente, há coisa de 10 dias, um grupo grande de ufólogos, infelizmente nós não pudemos participar, inclusive ninguém do CEPEX foi, porque nós estávamos com a investigação no estado de São Roque, perto de Cotia. Mas um grupo grande de ufólogos esteve presente em Varginha agora, faz 2 finais de semana, exatamente atendendo uma informação de uma pessoa do local, tá?
que dispunha de informações precisas com relação onde teria havido a queda de uma eventual nave. Muito bem. Passado todo esse tempo, o local se mostrou de um local de vegetação baixa, portanto, o que ali aconteceu em 10 meses já se reconstituiu. Se fosse um local de arvoredos, consequentemente você teria que evidenciar árvores quebradas em 10 meses não estariam sido reconstituídas. Portanto, infelizmente não foi muito frutífera essa nova ida à Varginha para se confirmar esse local de queda. Portanto, doutor Nelson, professor Nelson, continuamos na expectativa de que algo mais ainda concreto se apareça.